Então tá, nós vamos estar fazendo Yang-Mills hoje, de 4 dimensões para 3, para a gente ver como é que fica a teoria de Yang-Mills reduzida de 4 dimensões para 3 e depois para 1 mais 0. 1 mais 0 significa uma dimensão temporal e 0 dimensões espaciais. Então isso aqui é o modelo mecânico, isso aqui é o sistema mecânico correspondente que a gente elimina, né, toda a dependência espacial e fica só para a dependência temporal, como a gente faz normalmente em mecânica de partículas. A gente tem todas as coordenadas generalizadas dependendo só do tempo. Muito bom. Então, vamos retornar aqui ao que nós tínhamos, então, para a nossa ação de Yang-Mills, né? Podemos colocar sem matéria. Yang-Mills, então, nós estamos em 4 dimensões, e aí a nossa ação é o nosso famoso termo menos 1 quarto, F linear, F linear. Não vamos nos preocupar ainda com o grupo de gauge, vamos deixar o grupo de gauge como sendo um grupo de Lie compacto e semisimples, pode ser um SON qualquer, ou pode ser também um SON, né? Vamos deixar o nosso grupo dessa genérica, né? O que é importante para nós, né? Nós estamos em 4 dimensões, é nos lembrarmos então quem é o nosso Lie. Tá legal. E vamos pensar o seguinte, nós estamos em 4 dimensões, vou fazer uma coisinha aqui só, para não ter problema. Vamos colocar esses índices aqui, chapéu, para poder designar, eu estou no espaço-tempo em 4 dimensões. Vamos fazer a seguinte convenção de índices, né? Vamos dizer o seguinte, os nossos índices, o índice grego, o chapéu, ele é o índice do espaço-tempo quadridimensional. Vamos pensar que eu vou querer, a partir dessa formulação em 4 dimensões, já pensar numa formulação em 3 dimensões. Então, se a gente pensar no nosso espaço-tempo em 3 dimensões, ele vai ter 3, 1 mais 2, né? Ele vai ter uma dimensão temporal e 2 dimensões espaciais. Vamos separar, por exemplo, a coordenada Z como sendo a coordenada extra, né? Então, vamos dizer, esses 3 índices aqui vão ser a varredura do índice μ. Então, esse aqui, sim, é o índice de Lorentz em 3 dimensões. Tempo, digamos, x e y. E esse aqui é o Z. Vamos fazer essa convenção para a gente poder dizer que a gente está embebendo um espaço de Minkowski 3-dimensional e está acomodando o espaço de Minkowski 3-dimensional dentro do espaço de Minkowski 4-dimensional. Então, nós vamos escolher um tempo e 2 espaços, 2 quaisquer. O terceiro fica de fora. Vamos dizer que seja a coordenada Z. Então, nós estamos dizendo que nós estamos elegendo como o espaço-tempo de Minkowski em 3 dimensões, 1 mais 2, as coordenadas 0, 1 e 2. Esse aqui é a coordenada extra, mas do espaço de Minkowski quadridimensional. Então, as transformações de Lorentz feitas no espaço-tempo tridimensional vão envolver 0, x e y. Qualquer transformação de Lorentz feita no mundo tridimensional só vai mesclar essas 3 componentes. Essa vai ficar sempre de fora. Então, quando nós pensarmos aqui no nosso campo, vamos pensar assim, vamos pensar aqui, o nosso campo, um campo vetorial, um vetor de 4 dimensões, ele vai poder ser pensado como um vetor de 3 dimensões, então ele vai ter componentes 0, 1 e 2, e uma terceira componente, tá certo? Do espaço de Minkowski. Agora, essa componente, ela nunca vai sentir as lotações feitas em 0, 1 e 2, quer dizer, as lotações de Lorentz, as transformações, quer dizer, esse setor aqui,
é o setor que tem como grupo de Lorentz o grupo SO12. Ao passo que o espaço de Minkowski inteiro, o grupo de rotação é SO13. Então, quando eu fizer qualquer transformação de SO2, que vai misturar T, coordenada 1 e coordenada 2, essa coordenada vai ficar fora. Ela nunca vai sentir uma transformação de SO2. Ela só vai sentir, claro, as transformações de Lorentz em 4 dimensões. Qualquer coisa que mexer na coordenada Z, essa coordenada aqui no campo vai sentir. Mas essas três não, as matrizes do grupo de Lorentz que envolverem T, X e Y não vão tocar nessa coordenada. Então, do ponto de vista do grupo de Lorentz em 3 dimensões, 1 mais 2, essa coordenada se comporta como um escalar. Então, aquilo que é um vetor em 4 dimensões, ele se transforma, ele se decompõe num vetor de 3 dimensões mais um escalar, certo? Essa é, isso aí é é um resultado simples que a gente consegue ver pensando que, né, a teoria de grupos nos diz que qualquer rotação de SO12 não vai tocar nessa coordenada. Isso vale para um vetor, por exemplo. Eu poderia tentar ver isso também no tensor, por exemplo. Então, aqui eu estou querendo dizer para vocês o seguinte: o que é um vetor? Vamos colocar assim: um vetor em 4 dimensões, em 1 mais 3, ele se decompõe num vetor de 1 mais 2 mais um escalar. Então, é a decomposição. Eu poderia, por exemplo, pensar, isso aqui, a gente poderia pensar também, se eu quisesse, por exemplo, pensar no campo tensorial. Né? Por exemplo, se eu pensar no campo tensorial simétrico, se eu pegasse algum campo desse tipo assim, não precisa, vamos dizer, não é nem simétrico nem antissimétrico. Vamos dizer que eu pegasse um campo de rank 2 em 4 dimensões. Então, claro que eu vou poder pegar esses dois índices aqui. Eu posso situar esses dois índices em 4 dimensões. Então, esse tensor aqui, eu vou poder pensar que ele vai ser o seguinte: ele vai ter uma componente tensorial em 3 dimensões. Depois, eu posso pegar uma componente nesse setor e a outra aqui. Posso pegar, por exemplo, a componente μ com 3, como eu posso também pegar a componente 3 com μ. E como eu posso também pegar a componente 3, 3. Então isso é tudo, né? É toda a decomposição que eu posso fazer de um tensor em 4 dimensões em relação ao mundo tridimensional. Claro, eu aqui quantas componentes que eu tenho? 16. Então, aqui eu tenho 9, aqui eu tenho 16 componentes. Aqui eu tenho 9. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 1. Então, isso está me dizendo o seguinte, que esse tensor mini, vou colocar assim, então, um tensor de rank 2, né? Vou colocar assim, um rank 2 de 1 mais 3 dimensões, ele vai estar dando um rank 2 em 1 mais 2, vai estar dando 2 vetores e 1 mais 2 e vai estar dando um escalar. Então, o tensor de rank 2, ele se quebra um tensor de rank 2, 2 vetores e um escalar. Essa vamos dizer assim, é a decomposição, né, da representação tensorial. No fundo, o que a gente está fazendo aqui é decompor representações do grupo SO com 3 em termos de representações do grupo SO com 2. Né? Então, isso está acontecendo aqui. Então, um tensor de rank 2, genérico, mas nem simétrico, nem antissimétrico, se decompõe em tensores, vetores e escalares, e um escalar do mundo tridimensional. E assim vai. Claro que eu posso fazer isso também com os campos espinoriais. Eu não vou fazer aqui, eu vou deixar para fazer isso no curso de supersimetria, que aí a gente, quando for fazer a redução dos espinores, né,
de Super Young Mills em 4 dimensões para Super Young Mills em 3 dimensões, ou o outro exemplo, a gente está trabalhando Super Young Mills em 10 dimensões, nós reduzirmos para Super Young Mills em 4 dimensões, nós vamos precisar fazer as reduções dimensionais dos espinores. Então eu vou deixar a redução dimensional dos espinores, que é simples, mas é um pouquinho mais técnica, só porque passa pela álgebra de Clifford. Eu vou deixar isso para o outro curso. Aqui vamos trabalhar só mesmo o Young Mills, o campo vetorial. Claro, isso aqui é um campo de MAP 2, antissimétrico, vai ser fácil a gente ver como é que ele se decompõe. Então essas são as nossas convenções. Nós temos então uma métrica, né? 1, menos 1, menos 1, menos 1, 3 vezes, né? No espaço quadridimensional, e a nossa métrica tridimensional é 1, menos 1, menos 1. No espaço unicórnio tridimensional é 1, é mais, menos 2. O escalar de Lorentz e o escalar de Gauge. Então, por enquanto vamos só de escalar de Lorentz. Tudo isso representa... Pois é, vamos ver já já. Aquilo que é um escalar, que é a componente 3, quando a gente vai ver já já, quando eu pegar a componente 3 do meu campo vetorial, ela carrega um índice da representação adjunta do grupo de Gauge. Então isso vai ser identificado como um escalar na representação adjunta no modelo visto em 3 dimensões. Então já vamos elaborar sobre isso. Bom, aqui só um detalhe que eu vou colocar, que é o seguinte. Vamos fazer um ansatz. Então nós vamos dizer o seguinte: como é que eu posso obter um modelo? É uma das formas, não é a única. Mas qual é a forma mais simples de eu chegar a um modelo tridimensional a partir de um modelo quadridimensional? A gente faz o chamado ansatz, né? Nós não vamos estar envolvendo compactificação, quer dizer, ansatz de redução dimensional. Então vamos supor que qualquer campo não dependa da terceira componente. Quer dizer, qualquer campo, a derivada, vamos dizer assim, a derivada em relação à coordenada 3 de qualquer campo é identicamente zero. Ou seja, um campo vetorial ou tensorial ele pode ter componentes na direção Z. Na terceira direção espacial, mas ele não depende daquela coordenada. Então nós estamos dizendo isso, que nessa formulação quadridimensional, o nosso campo AMI, ele vai ser função apenas de x0, x1 e x2. Não tem dependência em x3. É um ansatz. Existem, talvez você já tenha ouvido falar, em papers, vocês leram, no seminário, da chamada compactificação. A compactificação é uma outra forma de você reduzir dimensionalmente. Você diz que a terceira dimensão, a dimensão extra, né, a dimensão Z, ela já não é mais uma dimensão que vai de menos a mais infinita, é uma dimensão compacta. Você diz que é uma dimensão que vai de zero, sei lá, de zero até um certo valor L. E nós não abandonamos a dependência do campo na última componente, mas a gente faz uma hipótese de periodicidade. A gente diz que o campo em zero e o campo em L tem o mesmo valor, e aí faz a terceira componente, ela faz com que esse campo possa ser decomposto numa série de Fourier na terceira componente, que é a componente compacta. Isso é o que a gente chama de redução dimensional por compactificação. Então, a compactificação é uma outra forma de redução dimensional. Nós não abandonamos a componente, a coordenada extra. Essa redução dimensional, ela é mais simplista e ela abandona a coordenada extra. Os dois esquemas de redução dimensional coincidem se nós considerarmos aquilo que são chamados módulos zero. Quando a gente faz uma compactificação espontânea, a gente introduz módulos massivos e também módulos de massa zero. As duas compactificações coincidem no setor de massa zero. Então, são dois modos diferentes de fazer a redução dimensional. Se alguém quiser ler mais detalhes sobre o que é redução dimensional em geral e o que é redução dimensional por compactificação espontânea, eu tenho um trabalho muito interessante e dali vocês podem tirar outras referências. Quer dizer, claro, tem um trabalho original do Kaluza Klein, a ideia vem de Kaluza Klein, de
introduzir dimensões extras e compactificar, mas tem uma versão mais moderna, vocês podem ver, é um paper do Salan e do Strassi, que é muito, o paper tem caráter assim, muito, eu diria, pedagógico até. Ele revê muito em detalhe muitos aspectos da redução dimensional, que é o Salan e Strassi, é um Annals of Physics. 1982, se chama On Causa Quaedras. Tem coisa de geração de massa? Tem. Geração de massa justamente pelo mecanismo da compactificação espontânea. Você usa as dimensões compactas como sendo um parâmetro de massa. Tá? Esse trabalho é muito bom. Claro, esse trabalho ele cita trabalhos anteriores a ele, mas ele é um bom trabalho de review. E também tem, eu acredito, tem. Claro que tem outros artigos interessantes. Tem também lá em Trieste, naqueles proceedings das aulas da escola de supersimetria e supergravidade, justamente no proceeding de 1982 do ICTP e de 84, tem umas aulas muito interessantes sobre redução dimensional. Então, nós vamos adotar esse esquema de redução dimensional. Léo, chamou aí? só uma pergunta. E esse método, ele tem alguma utilidade ou é só acadêmico? Não, ele tem uma utilidade grande. Ele, por exemplo, não é só acadêmico, ele te faz, a partir de um modelo construído numa certa dimensão, classificar diferentes teorias de campo em dimensões mais baixas. Por exemplo, nós vamos ver no nosso curso de Young Mills, saindo do Super Young Mills em 10 dimensões, nós vamos poder ver todo o espectro de possíveis teorias de Young Mills supersimétricas em 4 dimensões. Então, ele é uma chave boa porque ele te leva para uma dimensão mais alta, onde o modelo é mais simples. E a partir da redução dimensional, você gera modelos com mais simetrias. Né? A redução dimensional ela pode te dar, inclusive, simetrias globais, extra, que não estão no modelo original. Tá? Então, fique claro que... Oi? O nome dos autores do outro trabalho? Anterior a esse? Aquele que você falou do CTP de... São as aulas do Ebenroyzer, são as aulas do Ebenroyzer. São os proceedings, né? ICTP são os proceedings of the Spring School. Tem na nossa biblioteca. Super simples. Do ICTP. São os procedimentos de 84. Vocês precisarem procurar por autor, os editores, um dos editores é Pierre Faye. E aí vocês achando essas aulas do Ebenroyzer, que é uma aula, são várias aulas, são 5 ou 6 aulas sobre a questão da redução dimensional também. Bom, então nós vamos fazer esse... Pode colocar uma equação assim, à mão, depois que toda... O Wilson falou sobre covariância, equações, etc. Então, quando a gente coloca um ansatz desse de redução dimensional, você tem que ter certeza que o teu ansatz é compatível com a covariância. Quando você reduz, né, você vai reduzir, nós vamos ver, mantendo a simetria de Lorentz, mantendo a covariância de Lorentz e ao mesmo tempo também mantendo a covariância de Gauge. Então, nós vamos quebrar a simetria de Gauge desse esquema. Bom, então essa é a nossa premissa. Então, vamos ver, se nós considerarmos todas as configurações de campo em 4 dimensões que não dependam da terceira coordenada, que modelo tridimensional eu vou lhe
Então vamos pensar, campo AMI. Então, para nós, isso não significa que nós matamos o φ. Quer dizer, o nosso campo AMI-A, né? O nosso campo AMI-A, ele vai se explicar, então, no AMI das 3 dimensões, mais um escalar do ponto de vista das 3 dimensões também. Todos na representação de jogo do grupo de... Vamos ver o que vai acontecer com o nosso F mini. Agora, nosso F mini, esse mini estão no mundo quadridimensional. Então eu vou poder explicar esse F mini em 2 situações. Ou eu vou poder pegar F mini, ambos os índices no setor tridimensional, posso pegar o primeiro índice no setor tridimensional e o segundo índice na direção Z. E poderia pegar o F3 MIA. Mas é claro, esse cara aqui é antissimétrico, né? O F mini por construção é antissimétrico. Então o F3 MIA é menos o F mini 3A. Então essa componente aqui é irrelevante. E claro, a componente 3,3 é identicamente zero, porque esse tensor é antissimétrico. Então o F3,3A é identicamente 1. Então vamos ver, em primeiro de tudo, quem é o nosso F mini. O nosso F mini A vai ser, então, vai ficar tudo igual. Dmi ANI-A menos Dmi ANI-A menos G F ABC AMI D ANIX. Então eu obtenho um field strength que é genuinamente um field strength tridimensional, 1 mais 2. Normal, campo de gauge, quer dizer, eu estou obtendo aqui um Yang-Mills, isso aqui é típico Yang-Mills em 1 mais 2 dimensões, 1 mais 3 10. Agora, se eu pegar o FB3, então vamos lá. Isso aqui vai ficar em Dmi A3A menos T3 A MIA menos G F A C A Mi D A3. Certo? E agora vamos usar então o nosso ansatz. A derivada. Então, o A3A, então lembrar, o A3A embaixo, o A3, métrica de Minkowski, né? O A3 embaixo é menos o A3 em cima. E foi o A3 em cima que nós identificamos como φ. Então aqui vai, esse cara aqui vai ficar menos φ A, certo? Porque o nosso ansatz foi esse AMI aqui, ele é AMI, e o A3 é que eu identifiquei com φ. Então lembre-se que esse A3 que estava aqui é o A3 embaixo do mundo quadridimensional. Então no mundo quadridimensional, A3 embaixo é menos A3 em cima. Então vai dar um menos φ. Então esse sinal menos aqui vem por causa da métrica espaço-temporal. Esse pedaço aqui é zero, porque nenhuma das componentes do AMI, o A0, o A1, o A2, e nem o φ dependem de Z. Então não tem dependência em Z. Então esse termo aqui morre por causa da nossa prescrição de redução dimensional. E esse termo aqui vai dar para nós esse A3C, isso aqui vai ficar mais φC. Certo? Então, o FMI3, deixa eu apagar isso aqui. Hã? Ficou assim, menos D3 do AMA. Porque o nosso ansatz é que qualquer campo nesse mundo quadridimensional não depende da coordenada Z. Qualquer campo. Qualquer campo. Vale para qualquer objeto, qualquer campo, não tem dependência em Z. Seja o A, seja o F, não importa.
Então, qualquer objeto, seja o A0, o A1, o A2, o A3, ninguém depende da coordenada Z. Então, esse termo é zero. Por hipótese do nosso método de redução dimensional. E aí eu posso fatorar esse sinal menos aqui e botar esse menos aqui. Ó, para vocês agora que já estão mais acostumados com o Yang-Mills, o que é isso aqui? Esse cara aqui, F(mi)3, nada mais é do que a derivada covariante de Gauge, dmi, de um objeto φ, que está na representação adjunta. Vamos lembrar aí. Lembra que quando a gente tem um campo qualquer que está na representação adjunta, como é que fica a derivada covariante? Se eu pegar, olha só, quem é dmi φ, se esse campo está na representação adjunta? Dmi φ mais ig, comutador de amigo infinito. Vou colocar assim. Quando o campo está na representação adjunta, isso significa dmi φ a GA, dmi φ a GA mais IG A I B GD FC GC. Né? O campo da representação adjunta. Vamos fazer o seguinte, vou colocar assim. Então, quando eu fizer o comutador de B com C, vai ficar I vezes BCA GA. Aí eu fatoro o GA e vai dar menos G F ABC ANIB FC. Então, isso que está aqui é exatamente essa derivada covariante, agora no mundo de 3 dimensões, onde esse campo φ está na representação adjunta. O φ está na representação adjunta, porque o φ tem os índices dos geradores. Então, isso aqui é um FA-GA. Então, automaticamente, esse field strength aqui, no mundo tridimensional, é a derivada covariante de um escalar, que está na representação adjunta. Pode ser, então, do ponto de vista das 3 dimensões, esse escalar, né, ele aconteceria como se fosse um escalar de matéria, na representação adjunta do grupo de Gauge. Onde é que ele fica? Reduzia mais? O menos aqui? Não, porque aqui, ó, isso aqui ficou o seguinte, isso aqui zerou, e esse cara aqui ficou menos Φ3A. E aí ficou menos aqui, e esse aqui ficou mais. Porque quando eu boto aqui A3C, o A3C embaixo é menos o Φ3, é menos o Φ. Então é isso. Ah, mas tem um sinal de menos ali, lá, não tem? Pois é, aqui então fica menos, aí com esse menos aqui dá esse mais que está aqui. Certo, mas ali embaixo. Aonde? Aqui? Não tem menos aí? Tem, aqui é menos. Não, mas ali, ó, na definição, você escreveu. Ah, desculpa, esqueci. Tá certo. Aqui tem um sinal menos global, exatamente. Menos. Exatamente. Perfeito. É claro? Então, isso é o que dá esse field strength. Então, se a gente for olhar agora, deixa eu pagar isso aqui. Então, a gente já sabe como reduzir, né? Você sabe o que pode, né? A gente já sabe como reduzir os field strengths. Então, agora, o meu lagrangiano, então vamos pensar o seguinte, o nosso lagrangiano, que é menos 1/4 de F min A. Bom, agora em 4 dimensões, né? F min A, F min A. Quando nós formos olhar do ponto de vista do mundo tridimensional, então aqui eu vou poder ficar mini, mini. Então vai ficar os dois índices no setor uma tridimensional. Vai ficar F min A, F min A. Nós já sabemos quem é esse F min. Depois eu posso ter Mi 3, Mi 3. Mi 3 Mi, 3 Mi. Vai dar 2 vezes, né? Então, quando eu for fazer a varredura completa desses índices, eu posso colocar esses dois índices em 3 dimensões. Estão aqui. Depois posso colocar esse em 3 e esse é o 3. Tá? Mi 3. Depois a outra configuração de índice é 3 Mi. 3 Mi. E 3 não existe. Então, o setor Mi3 vai aparecer 2 vezes. Eu vou poder botar
esse Mi, 3, Mi, 3, e depois poder botar 3, Mi, 3, Mi. Mas esse termo e esse termo vão ser iguais por causa da antissimetria, vai aparecer duas vezes. Então, o termo que vem a parte do φ, ele vai aparecer menos um meio, que vai aparecer duas vezes, F, Mi, 3A, F, Mi, 3A. Então, essa é a redução da nossa densidade do lagrangiano. E aí tudo bem, esse pedaço aqui eu já sei o que é. É o Yang-Mills mesmo em 4 em 3 dimensões. Agora, esse pedacinho aqui é D, Mi. Tem um sinal menos aqui, né? Vai ficar menos. Né? E quando eu... aqui só para a gente pensar o seguinte. Esse, dá licença aqui. Esse 3 não está assim. Olha, lembre-se que aqui eu estou no mundo quadridimensional. Minha referência aqui é o mundo quadridimensional. Lembrem-se que o F, Mi3, é menos dmi φ. Então, F, Mi3 é mais. Se eu botar F, Mi3 em cima, esse carinha aqui, eu estou subindo. Esse cara, quando eu subir esse índice sobe uma métrica menos 1. Eu posso fechar até cima. E quando eu subir o índice 3, ele sobe com a métrica menos 1. Agora, claro, quando eu quiser subir esse índice, é só multiplicar por 1 metra Mi. E aí vai ficar F, Mi3 é igual a mais dmi φ. Então, esse cara aqui é menos dmi φ. Mas o F, Mi3 em cima é mais dmi φ. Então, esse aqui vai ficar com o sinal mais no final de tudo. Então, nós vamos ter aqui vamos dar menos 1/4 de F mini A, quer dizer, Yang-Mills agora em 3 dimensões. E esse pedacinho aqui vai ficar mais 1/2 de dmi φ A dmi. Então, automaticamente aparece o sinal mais, que é o termo correto no campo de Klein-Bach. Como é que é o termo cinético do campo de Klein-Bach? É 1/2 de dmi φ, mas sinal mais. Quando eu faço a covariância de gauge, eu covariantizo o derivado covariante, o sinal se mantém. Então, automaticamente, o sinal menos 1/4 em 4 dimensões já nos garante que em 3 dimensões o escalar que vem do campo de gauge em 4 dimensões já aparece com o sinal correto. Aparece com o sinal mais. O escalar tem que ter sinal mais aqui para poder dar uma energia positiva. Senão dá um hamiltoniano negativo. A gente sabe que a hamiltoniano do escalar é φ ponto ao quadrado mais gradiente de φ ao quadrado. É energia, densidade de energia, é o hamiltoniano. E isso vem justamente do termo mais 1/2 de dmi φ. Então, quando eu mudo a dimensão, eu tenho que ter cuidado também, né, que se aparecesse o menos aqui, eu estaria numa situação complicada, porque isso aqui estaria me dando uma propagação com termo cinético negativo. Numa teoria quântica, isso significa a existência de pulsos. Numa teoria clássica, isso significa que você não tem um estado de mínima energia limitado. Você pode ter a energia mínima tão negativa quanto você queira. Isso é ruim do ponto de vista da futura quantização. E mesmo numa teoria clássica, você imaginar o que é uma teoria livre com uma energia negativa, né? Espera que a energia... Uma teoria livre, o máximo que ela deve ter é energia cinética. Energia cinética, a gente vai ser, o campo está vibrando e deve ter uma energia positiva. Então, mas o sinal já sai correto. Tá? Tudo está nessa atenção que vocês têm que ter, que vai sempre acontecer isso. F, Mi3. O fato desse 3 estar embaixo e esse 3 estar em cima, e o Yang-Mills ter menos 1/4, é isso que vai garantir esse sinal ser sempre positivo em 3 dimensões. Bom, então o que nós obtivemos aqui? Nós obtivemos, então, um modelo de Yang-Mills em 3 dimensões, onde nós temos um setor realmente de Yang-Mills, no campo vetorial,
E acoplado a esse campo vetorial apareceu esse campo escalar, certo? E os dois são sem massa, né? Ambos são sem massa. Se você fizer a redução dimensional de 5 para 4 dimensões, o teu campo de Yang-Mills vai ganhar massa. De 5 para 4. Por quê? Porque aí é fácil dizer isso. Você começa com Lagrangiano em 5 dimensões. Igual a esse? Igual a esse. Depois você faz uma compactificação na quinta dimensão. Aqui também, se você compactificar, se a tua partida de 4 para 3 for por uma compactificação, aí você ganha massa. Porque aqui nós não compactificamos. Tá bom. Nós fizemos um ansatz de que simplesmente nenhum campo depende da coordenada extra. E isso não aparece massa. Porque a compactificação significa que uma tua coordenada tem uma dimensão finita. Você introduz, quando você compactifica, você introduz um parâmetro de dimensão, que é o quê? Que é o range daquela variável compacta. Com um comprimento, a gente sabe que esse comprimento a menos 1 vai fazer o papel de uma massa. Então, se você introduz um parâmetro de comprimento num modelo de campo, numa teoria de campo, um parâmetro de comprimento, ele sempre se reverte numa massa, porque o comprimento a menos 1, ele dá uma escala de massa, né, pela relação de Planck. Sempre que você pegar H cortado, né, quer dizer, 1 sobre comprimento, né, faz sempre o papel de uma massa, através daquela relação, que é o comprimento de onda de Compton, uma partícula, H cortado sobre MC. Então, sempre que você introduzir um comprimento, você está introduzindo automaticamente uma massa associada a esse comprimento. Então, por isso, Mário, que quando você faz compactificação, mas o engraçado é que é igualzinho, né? Só o termo de massa que falta aí. Aparece o termo de massa na compactificação e a gente tem devido à expansão externa. Porque aqui, observe o seguinte, o que nós estamos falando? Aqui a gente tem que ter um cuidado, né? Que é o seguinte, nós estamos em 4 dimensões. Então, a nossa ação é isso aqui, ó. Agora, quando nós vamos para 3 dimensões, então essa ação é assim, ela tem, vamos dizer assim, D3x, e vai ter aqui dx3. Vão estar integrando na forma da coordenada z. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Quando nós fazemos a redução de 3 para 4 dimensões, abandonando a terceira dimensão, isso significa que se na nossa ação nenhum campo depender da coordenada z, essa integral aqui, ela te dá infinito. Na verdade, isso aqui estaria te dando o seguinte. Assim, um comprimento associado, você vai integrar o z, né, que possa ser de menos infinito a mais infinito, ou de 0 a n, mas você vai estar fazendo uma integral. E aqui, então vai aparecer um parâmetro de comprimento aqui. E aí a gente pode observar o seguinte, o que eu poderia imaginar? O que eu posso pensar é a seguinte coisa aqui. Quando nós escrevemos, né, essa nossa ação em 4 dimensões, nós temos integral V4x e temos dmi, ani, só para ter ideia da dimensão dos campos, dmi, ani. Isso aqui tem dimensão de comprimento a quarta. Então, a ação tem dimensão de massa, o Lagrangiano tem dimensão de comprimento a menos 4, ou seja, massa a quarta. Isso aqui tem dimensão de massa, isso aqui tem dimensão de massa, como já tínhamos analisado em outras ocasiões, né? Que o campo vetorial em 4 dimensões, ele tem dimensão de massa. A dimensão canônica dele é de massa. Massa, 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 massa a quarta, vezes comprimento a quarta da ação adimensional. Então, a gente tinha estudado aqui numa das aulas do nosso curso, e a gente trabalhou aquela questão do sistema natural, né? H cortado igual a C igual a... Bom, então tá aqui. Quando eu vou para 3 dimensões, o que vai acontecer
com um campo de ângulo. Se eu olho essa mesma coisa em 3 dimensões, se eu pegar um campo vetorial em 3 dimensões, isso aqui tem dimensão de comprimento a terceira. Então isso aqui é massa a terceira. Então isso aqui é massa, isso aqui é massa. Então o meu campo vetorial em 3 dimensões, ele muda a dimensão dele. Ele passa a ter dimensão de massa a meio. Ah, tá legal. E então o que que nós estamos pensando, o que que a gente pode estar pensando em fazer aqui? Como é que eu posso pensar nessa mudança de dimensão de 4 para 3? O que que aconteceu? Eu tenho, quando eu faço a integração aqui, vai me parecer um parâmetro de comprimento associado a essa dimensão. Aqui então eu posso pensar que esse L eu posso escrever como sendo raiz de L, raiz de L. Raiz de um comprimento é massa menos meio. Então, essa massa menos meio que vem dessa coordenada extra, que ficou sem nenhuma dependência, eu introduzo no campo quadridimensional. E aí, quer dizer, o que eu vou dizer, o que é o meu campo tridimensional, na verdade, vai ser esse parâmetro L a meio vezes o campo a mi. Então, isso aqui tem massa menos meio, isso aqui tem massa. Então, aquilo que vai ser efetivamente o meu campo a mi em 3 dimensões, vamos colocar assim, vai ser um campo que vai absorver a dimensionalidade dessa coordenada aqui, metade, a raiz dessa dimensão. De tal maneira que se esse campo em 4 dimensões tem dimensão de massa, isso aqui é massa menos meio, dá em 3 dimensões o campo com dimensão de massa meio, certo? Então, o que a gente pode imaginar no esquema de regularização de redução dimensional é que a gente vai pegar aquilo que é a integração na coordenada extra, vai me dar um comprimento e eu vou absorver esse comprimento aqui na redefinição dos meus campos. Então, quando eu já chego em 3 dimensões, eu já chego em 3 dimensões com o campo com a dimensão correta. Então, quando eu passo daqui para cá, eu reduzo daqui para cá, vocês viram que o L não está aqui. Então, já está se pressupondo que um raiz de L entrou aqui, que o outro raiz de L entrou aqui, e nós já ganhamos em 3 dimensões o campo com a dimensão canônica correta. Certo? Nesse sentido. Aí, aqui tem um outro detalhezinho importante. Numa teoria de Young-Mills, uma descrição de Young-Mills, o F-mini e F-mini, além do termo dmi a ni menos dmi a mi, a gente vai gerar um termo que vai ter G, quando eu multiplicar F-mini por F-mini, eu vou gerar um termo que vai ter dmi a ni a, F, A, B, C, vou colocar aqui, F, A, B, C, G, constante de acoplamento, F, A, B, C, dmi a ni a, mi, B, A, mi, C. Certo? Temos esse termo aqui. Além do termo quártico, nós vamos ter um termo, quer dizer, quando eu fizer F-mini vezes F-mini, nós vamos gerar um termo que vai ter G2, constante de estrutura, aí vamos ter A. Vamos ter um termo quártico em A, certo? Vamos pegar F-mini e F-mini. Então, tudo isso está dentro dessa ação, quando eu faço a redução dimensional. Então, aquele L que vai estar associado ao comprimento que vem da integração sobre a terceira coordenada, cuja dependência eu estou desprezando em todos os campos, esse L, ele se incorporou. Os 2 primeiros termos que vêm do F-mini e F-mini são uma derivada de A, multiplicando, porque a estrutura do F é essa, uma derivada de A, depois um termo em G, F, A. Essa é a estrutura do F. Quando eu multiplicar pelo outro F, vai ter uma derivada do A, G, F, A. Então, quando eu fizer o F-mini e F-mini, eu vou gerar 3 categorias de termo na ação. Derivada de A, derivada de A, que são esses, não termos desse tipo. Derivada de A, uma derivada de A. São os termos de são os termos cinéticos. Depois vamos gerar o primeiro termo de interação de Young-Mills, que é G,
derivada de A a A. Deixando de lado as constantes de estrutura, porque elas são constantes meramente numéricas, elas não participam da dimensionalidade. E depois, a terceira categoria de termo vai ser G2, A, que são os termos quartos em A. Então, ao fazer, então, isso tudo aparece na ação quadridimensional. Né? A gente fala, então, isso aqui, D3x. Nos termos bidimensionais, o que a gente fez? A gente pegou raiz de L e incorporou em cada campo. Aqui vai entrar um raiz de LA e um raiz de LA. Agora, nesse termo, esse L vai estar também aparecendo. Então, eu vou ter esse termo aqui, G, DA, A. Para seguir aquilo que esse meu termo faz, eu teria que incorporar um raiz de L aqui e um raiz de L aqui. Então, eu já usei o meu L todo aqui. E deveria incorporar um raiz de L aqui também. Mas eu não tenho mais L à disposição. Então, eu boto raiz de L aqui e boto 1 sobre raiz de L no G. Para poder ficar tudo certinho. Então, olha só. A partir desse L, eu tenho que incorporar um raiz de L nesse A, um raiz de L. Quer dizer, dois A's tem que levar o raiz de L, como aqui em cima, por uniformidade. Então sobra um A sozinho. O que eu faço? Eu coloco um raiz de L naquele A, mas compenso botando 1 sobre raiz de L no G. Então esse termo cúbico aqui de interação, ele dá o campo de Young-Mills em 3 dimensões com dimensão de massa meio. Perfeito. Massa meio, massa meio, massa meio. Porém, lembre-se, a constante de acoplamento em 4 dimensões não tem dimensão. Né? Constante de acoplamento de gate em 4 dimensões, a dimensão dela é massa zero. Quando eu vou para 3 dimensões, o que eu fiz? Eu dividi por um raiz de L. Dividir por raiz de L é a mesma coisa que uma massa meio. Né? Que L, lembrar que L é massa menos 1. Então, se eu dividir por raiz de L, significa que eu estou multiplicando por massa meio. Então, o que vai acontecer? Quando nós chegarmos no mundo de 3 dimensões, a nossa constante de acoplamento de Young-Mills no mundo tridimensional, ela vai ter dimensão de massa meio. Então, a constante de acoplamento de gauge em 3 dimensões, ela não é adimensional. É como acontece na QED. Se a gente olhar a QED em 3 dimensões, aquilo que é a carga do elétron em 4 dimensões, que é adimensional, quando eu chego em 3 dimensões, essa carga aqui, ela passa a ter dimensão. É por isso que a eletrodinâmica em 3 dimensões tem um mecanismo de geração de massa, porque a própria constante de acoplamento já tem dimensão de massa. A dimensão de massa, então, da constante de acoplamento, ela vem pelo esquema, vem pela redução dimensional. Quer dizer, é como se a dimensão extra, ela deixasse um print dela na constante de acoplamento. Se a constante de acoplamento de gauge, que em 4 dimensões não tem dimensão, em 3 dimensões ela adquire dimensão. Então ela tem dimensão de massa meio. Então, e aí o último termo já fica automaticamente consistente. Porque aqui é a mesma coisa. Eu vou ter que trazer um raiz de L para esse e um raiz de L para esse. Mas eu não tenho mais. Então o jeito é trazer um raiz de L para esse, um raiz de L para esse. E para o G2 eu trago 1 sobre L. Então, o G pedia 1 sobre raiz de L e o G2 vai pedir 1 sobre L. Então fica tudo consistente. Então, a constante de acoplamento de gauge em 3 dimensões, ela passa a ter dimensão. Ela já não é mais a dimensão. Então, quando a gente chega no mundo tridimensional, a gente então chegou numa teoria de Young-Mills com um campo vetorial e um campo escalar na representação adjunta acoplado a esse campo vetorial. E aí chegamos para as seguintes dimensões canônicas. O campo de gauge em 3 dimensões, ele tem dimensão de massa meio. O campo escalar em 3 dimensões, claro, por homogeneidade, também tem massa meio, porque ele está no mesmo, ele é uma componente do campo vetorial. E a constante de acoplamento de gauge em 3 dimensões, ao invés de ser adimensional, ela também tem dimensão de massa meio. Inclusive, né, quem já fez o curso aí de
gente estudou campos quânticos 2, né? Que a gente estudou renormalizabilidade, a gente falava justamente as teorias de Yang-Mills, a própria QED, em 3 dimensões, 1 mais 2, ela é super renormalizável. Ela não é renormalizável como enquanto, ela é super renormalizável, por quê? Porque a quantidade de acoplamento tem uma dimensão de massa positiva, tem uma dimensão positiva em massa. Então, isso aí já, classicamente, né, por esse argumento de contagem de potência, de dimensão, já vai mostrando para nós que a gente está chegando em 3 dimensões com uma teoria de Yang-Mills que deveria ser super renormalizada. Então, isso foi a passagem, né, de 4 para 3 dimensões. Agora, vamos fazer uma coisa mais radical. Então, nós chegamos a uma outra teoria de campos, né? Uma teoria de campos em 3 dimensões. Então, Yang-Mills em 4 dimensões, gera Yang-Mills em 3 dimensões, com um escalarzinho na representação adjunta. Bom, muito bem. Vamos pensar agora a coisa mais radical. A gente quer ir para o modelo mecânico. A gente quer falar de mecânica construída a partir de uma teoria de campos. Então, vamos pensar agora, então, quando a gente for de Yang-Mills em 4 dimensões para, vamos dizer assim, Yang-Mills e 1 mais 0. Então, vamos abandonar toda a dependência espacial. Significa, né, no modelo mecânico, que a gente tem são coordenadas generalizadas que só dependem do tempo. Então, basicamente, então, vou pensar, vai ser isso aqui. Nós temos um campo A mim, em 4 dimensões, né? Com isso na representação adjunta. Então, pensamos, nós estamos em uma dimensão, então esse campo aqui ele vai ter coordenada a 0, e a nossa ideia é que qualquer derivada em 1, né, em relação a 1, 2 e 3, de qualquer campo é 0. Nós estamos estudando o limite mecânico de uma teoria quântica de uma teoria de campos é aquela que vai, vamos dizer assim, ainda vamos estudar só as configurações de campo que dependam do tempo. Vamos supor que todos os campos tenham dependência uniforme nas coordenadas espaciais, ou seja, os campos não dependem de x, y e z, só dependem de d. Então, a única derivada que vai aparecer vai ser a derivada temporal. Então, se a gente for olhar o nosso, vamos pensar que o nosso f mi, né, ele vai poder ter várias categorias. Eu posso ter esse índice aqui 0, e esse índice aqui, mi. Não vou poder ter 0, 0, é claro, né? Então, vamos pensar sempre que a única possibilidade que a gente vai poder ter aqui, a gente vai poder ter 0, mi. Depois, claro, a gente vai poder ter a componente f1, mi, f2, mi, e aí o F3 mi. Claro, por antissimetria, se esse cara aqui é componente 0, eu estou pegando aqui a componente temporal, claramente essa componente aqui só vai poder ser a componente espacial. Só vai poder ser I igual a 1, 2 e 3. Então a gente vai poder colocar índice 1, 2 e 3. Aqui, opa, se esse cara aqui já é a coordenada espacial, né? Então eu vou poder ter o F0, 1, 0. E aí, claro, vou poder ter o F1, 2 e o F1, 3. Eu não vou poder ter o F1 por causa da antissimetria. Então vamos botar isso aí numa notação mais assim, compacta, se a gente puder, né? Aqui a gente vai ter esse cara aqui vai ter que ser sempre diferente desse, tá? Primeiro vai ser 0. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu apagar isso aqui.
Então nós estamos estudando agora a possibilidade de apenas as configurações de campo que dependem do tempo, só do tempo. Então vamos ver aqui, se nós pegarmos o nosso F0 e A. Então isso aqui vai ficar DDT, né? DDT do AI menos PI do A0 aqui menos G FADC A0A C AI. Então, dentro do limite que nós estamos interessados em estudar, os nossos campos não têm dependência das coordenadas espaciais. Nós temos apenas dependência da coordenada temporal. Então, aqui o que nós temos? Nós temos três coordenadas aqui, A1, A2, A3, né? Um índice na representação adjunta e independente do tempo. Não vai ser chamar isso aqui de ponto. E aqui, como você, a gente tem esse campo aqui, depois uma hora da possível escolha de gate, aí a gente pode eliminar esse assim. Bom, então isso aí é o F0I. Depois, o que mais que a gente pode construir? Né? A gente pode construir, por exemplo, se a gente colocar aqui uma coordenada espacial, I. Então eu estava pensando o seguinte, nós estamos saindo desse objeto aqui em 4 dimensões. Eu acho que FI. Então, esse índice aqui, vamos fazer a decomposição de sempre. Temporal, pode ter valor temporal e espacial. E esse aqui também, temporal e espacial. Eu posso pegar esse índice temporal e esse espacial, foi o que eu fiz aqui. Ou então posso pegar esse espacial e esse temporal. Mas já está aqui. Vai depender de um sinal. E depois eu posso pegar os dois espaciais. Então, esse cara aqui vai dar DI a J. Mas ninguém depende das coordenadas x, y. Então o primeiro termo é zero. Menos DJI. Vai dar zero também. Então desse cara aqui só vai sobrar um termo de interação. Vai sobrar isso aqui. Menos G. F. A. B. C. A. I, B, A, J, C. Certo? Por quê? Porque nós estamos estudando o limite em que há, ou seja, a situação em que nenhum campo tem dependência espacial. Os campos são todos uniformemente distribuídos no espaço e só tem dependência temporal. Então, isso nos traz para uma situação em que nós temos 4 campos, né? Se nós tivermos 4 campos, que é a componente A0, A, eu vou chamar, sei lá, de um FIA, e as componentes A, I, A, eu vou chamar, sei lá, de coordenadas X, I, A. Claro, tudo dependendo só de tempo. Então, nós chegaríamos a esse lagrangiano agora. Menos 1/4. Né? Aí nós teríamos F0I, F0I, F0, F0. Então apareceria com o fator 2 esse termo aqui. F0I. Tá? F0 e A. Tá? É o primeiro termo. Ficaria, né? Estou fazendo isso. Né? F mini, F mini. Meu somatório tem que varrer todos os índices espaciais, temporais e todos os índices espaciais. Então aqui pode ser 0I, 0I, I0, I0 e IJ, IJ.
Então, o primeiro termo é temporal espacial, vai dar um fator 2, e depois vai ficar o outro termo que vai ser menos 1/4 do F I J F I J. Lembrar dessa nossa definição. Então, de novo, o cuidado que a gente tem que ter aqui é que, né, esse cara, eu defini isso aqui, ó, F0 e A é isso aqui. Então, se eu abaixar esse zero, não acontece nada. Se eu abaixar esse índice I, aqui fica mais meio. Vamos da métrica, o A é. Então, F0 e A não fica A e A, A e A. Então, X ponto, né? Então, o primeiro termo vai ficar o meio de X I A ponto X e A ponto. Então, um termo cinético típico é isso. Temos um termo cinético como se tivéssemos assim, um oscilador. Um termo cinético, uma partícula tridimensional, mas agora, claro, com esses índices aqui na representação de junto. Então, esse é esse primeiro pedaço aqui, esse termo vezes esse. Depois vão ter esse termo vezes esse. Tá? Aí vão produzir mais um meio, vai ficar aqui menos um meio. Tá? Então, eu estou fazendo F0 e A vezes F0 e A, né? Então, só para lembrar que eu tinha um sinal mais, tá certo? Então, ficou aí ponto, legal, aí vai ficar menos um meio de G, FABC, aí vão ter X, I, ponto, A, Φ, B, e lembrar que esse A e A embaixo, só para fazer uma confusão aqui está certo. Nós definimos assim, o A e A. Isso aqui é o nosso X. Esse carinha aqui está com ele embaixo. Então é o mínimo, mas como ele vai aparecer duas vezes, né, ele vai ficar positivo. Tá legal, vamos certinho. Aí depois, quando eu fizer esse produto aqui, então tá certo. Esse cara aqui vai ficar mais que esse cara aqui, nós estamos identificando com o XYC. Então esse termo aqui, vezes esse, depois esse, vezes esse. Vai dar um fator 2, vai ficar mais. E depois esse termo aqui é o quadrado. Então vai ficar mais um meio G2 F ABC e F A D E. Vai aparecer esse termo aqui é o quadrado. Esses índices aqui são mudos, né? Então eu tenho que deixar esse índice A com outro índice A, tá certo? E aí vamos ter Φ B X I C Φ D X I D. Esse termo aqui. E agora, claro, mais esse pedaço aqui, ó, menos um quarto de F e A, F e A. Então, esses dois aqui podem descer sem problema. Os dois trocam de sinal, vai ficar F e A. Então, esse termo aqui, vamos botar aqui, ó. Então, vai ficar G2, tá? Temos um quarto. Temos menos um quarto G2, tá? Menos um quarto G2 FABC FADE
e B, X, J, C, X e B, X, J, certo? Então, ficamos com essa ação aqui. Vamos particularizar no caso de S2, fica mais. Então, porque S2 é porque a gente pode ter mais controle das constantes de estrutura, mas pode ser geral. Se for geral, a única coisa que a gente pode ter, uma tensão que a gente pode ter aqui é o seguinte. A gente pode, sendo uma teoria de Young-Mills, né, sendo uma teoria de gauge, a gente pode escolher o gauge. Então a gente pode trabalhar a escolha de um gauge. A gente pode trabalhar no chamado gauge temporal. O que significa o gauge temporal numa teoria? Significa que numa teoria de Young-Mills puro, nós podemos sempre, devido às transformações de gauge, escolher a componente A0 como sendo zero. Ou seja, o nosso campo φ, a componente zero, a componente temporal do campo de gauge é tomada nula. Esse é o chamado gauge temporal. A gente tem o gauge de Coulomb, tem o gauge de radiação, gauge covariante, tem o gauge de Lorentz, tem o gauge cone de luz, tem o gauge axial, e esse é o chamado gauge temporal, é a componente A0 ser tomada igual a zero. Então, com isso aqui, esse termo aqui morre, que é o φ que é zero, e esse termo aqui morre. Então vamos dizer que a gente esteja trabalhando no gauge temporal e estudando o grupo de gauge S2. Vamos supor que a nossa simetria de gauge local seja S2. Então, vamos ver qual é o modelo mecânico que nós estamos obtendo. Então, vamos colocar assim, o lagrangiano, agora a gente está falando de mecânica, né? Vamos colocar assim, o lagrangiano de Young-Mills. Para esse sistema mecânico aqui, vamos ver o que eu posso escrever, vai ter a seguinte cara, vai ser um meio de x a x e aqui o termo que vai sobreviver vai ser esse último termo, né? Onde, sendo o grupo S2, nós vamos ter essas constantes aqui, A, B, C, epsilon, A, D. Tratando-se do grupo S2, as constantes de estrutura são tensores de Levi-Tilley. Essa contração aqui, sabe, dá para nós delta de BD, delta de CE, menos delta de BE, delta de CD. Então esse termo aqui, vamos colocar se vai dar para nós, menos um quarto. Vamos pegar o primeiro termo, né? Então vai ficar B com D e C com E. Então vai ficar XI, como se a gente tivesse, no caso, até poder botar essa para facilitar se vocês quiserem, pode omitir o índice A, pode botar no vetor, né? Botar assim, XA, ponto, escalar, XA, equação vetorial. Então aqui vai ficar um produto vetorial entre, produto escalar entre XB e XD, e aqui um produto escalar entre XC e XZ. Então, vai ficar BD, então vai juntar esse cara, vai ficar menos um meio X B escalar XB, e aqui vai ficar, esse aqui vai ficar XC com XZ, então vai ficar, a gente pode colocar o seguinte, XA escalar XA ao quadrado. Esse termo aqui, o primeiro termo. E o segundo termo vai ficar mais um quarto X2. Ainda vamos ter o B como é XI
XI, XJ e o C com o D. XI, XJ, de novo, nós vamos ter algo que vai ser assim. X, I, tá? X, J, ao quadrado também, né? Que vai juntar o grupo de Gauge, quer dizer, o D com E vai produzir o XI, XJ, né? Quer dizer, XIB, XJB. E esse aqui vai produzir o XJC, XID, ou CD. XJC, XIC. Então fica XI, XJ, né? Então fica essa combinação aqui de coordenadas. Certinho? A gente pode, se quiser, simplificar um pouquinho mais, não vai aprender a coisa algébrica boa, né? Porque isso aqui vai ficar. A gente pode até, se quiser, chamar essas coordenadas x de x, y, z. Então, se a gente fizer o seguinte, vamos chamar x1 de x, x2 de y, x3 de z. Então, se a gente fizer essa associação, x1, x2, x3, chamar de x, y, z, né? A gente teria esse lagrangiano aqui. O primeiro termo seria um meio, né? Aí teríamos x ponto, x a ponto ao quadrado, mais y a ponto ao quadrado, mais e a ponto ao quadrado. Cada coordenada tem 3 índices de SO2. Né? Aí esse termo aqui, ele vai ficar xa mais ya, mais za ao quadrado. E esse termo aqui vai ficar xi, xj. Então eu vou produzir termos cruzados, né? Então os termos na diagonal vão se cancelar. E eu vou produzir, se eu quisesse usar essa notação aqui, eu ia produzir. Há uma simplificação entre os termos que estão aqui e alguns termos que estão aqui. Então, mas se eu quiser, eu posso deixar assim. Então, a gente constrói. Então, o que é isso? São uma mecânica, um modelo mecânico, um lagrangiano de coordenadas, né? Na verdade, quantas coordenadas eu tenho? x1a, x2a, x3a. Mas cada a vai de 1 a 3, então é um problema com 9 coordenadas. Eu tenho x1, 1, x1, x2, x3, y1, y2, y3, z1, z2, z1. Então é um problema com 9 coordenadas. Então isso aí foi um modelo de Young Mills. Não, você vê. Tá. Aonde que tem aqui? Aquele x de por exemplo, vamos fazer o seguinte, vamos dizer que essa coordenada x1 eu vou chamar de uma coordenada x, eu estou mentindo, x1a, xa, né? x2 eu vou chamar de y e o x3 eu vou chamar de z. Então, aquele primeiro termo lá vai ficar x índice a, né? Então, o primeiro termo, que é o termo cinético, vai ficar x índice a ponto ao quadrado mais y índice a ponto ao quadrado mais z índice a ponto ao quadrado, tá? Cada uma das coordenadas 1, 2 e 3 vão ser x, y, z, claro, mantendo sempre o índice de Young Mills, esse eu não estou abrindo mão não. Agora, esse termo aqui, significa que eu estou fazendo o quê? Do ponto de vista desse produto escalar, isso aqui é xa mais ya mais za. Tudo isso ao quadrado. Esse termo aqui. Está aparecendo com sinal menos. E esse termo aqui, que vai aparecer com sinal mais, ele é. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho x, eu vou ter no fundo assim, x e xj. Então, vezes a, vezes. Isso aqui é o quadrado. X, então, vamos escrever isso da maneira correta. Isso aqui seria x e a, xja, x e b, xjb. Então, eu vou ter que somar, vou ter que pegar. Quando o i for 1, então eu vou poder pegar esse carinha aqui, vai ficar xa, xb, vezes esse produto aqui,
XA, XB, mais YA, YB, mais EA, ZB. Tá? Então você vai somar agora todas as possibilidades aqui. Aqui você gerou apenas termos diagonais. Ficou XA com XA, o YA com YA, o ZA com ZA. Mas claro, isso aqui é o quadrado. Então nós vamos gerar termos mistos aqui também. Nós vamos gerar esse termo a quarta, esse termo a quarta, esse termo a quarta. Mas claro, vamos gerar termos que misturam X com Y, X com Z e Y com Z. Daqui também. Quando eu fizer esse somatório, quando eu abrir esse somatório e Mi, né, o que eu tenho aqui é X e A, XJ. Então isso aqui está somado no grupo de gays, mas tem I, J ali. Aqui eu vou ter X e B, XJB. Então eu vou fazer I igual a 1. Então eu vou ter XA, XB. Quando o I for 1, o J vai passar por todas as possibilidades. Aí eu vou ter XA, XB, mais YA, YB, mais EA, CB. Primeira possibilidade. Depois, quando eu fizer, então isso tudo está, esse termo aqui, né? Já está elevado ao quadrado. Já é esse termo todo já é isso aqui. Mas, é claro, agora eu faço I igual a 2. Então eu vou botar YA, YB, vezes XA, XB, mais YA, YB, mais EA, ZB. E depois ZA, ZB, né? Então isso aqui vai ficar, esse termo no final do dia, deixa eu apagar isso aqui, vai ficar isso aqui ao quadrado. Tá? Então quando eu pegar esse termo todo aqui e abrir toda a soma em I e J, eu vou produzir isso aqui ao quadrado. É a mesma coisa que pegar XA, isso aqui no fundo é isso, é XA, XB, né? Mais YA, YB, mais EA, ZB ao quadrado. E aí quando eu somar, elevar isso aqui ao quadrado, elevar isso aqui ao quadrado, eu vou ter simplificações, tá? Dá uma olhadinha, por favor. Tá, deixa eu apagar aqui só para ver o que você vê só o que a gente fez aqui. Eu fiz I igual a 1. Então isso aqui, quando I for igual a 1, dá XA, XB. Para I igual a 1, tem que somar todas as possibilidades em J. Então dá XA, XB, mais YA, YB, mais EA, CB. Depois, vamos fazer mais, agora faz I igual a 2, então vai ficar YA e YB. Aí, vou abrir todas as possibilidades em J, XA, XB, papapá. Depois mais, então esse fator aqui é comum aos dois. Então esse termo aqui, no final do dia, é isso aqui ao quadrado. Depois que você colocar em evidência. Então fica esse termo ao quadrado menos esse termo ao quadrado. São esses dois termos aqui. Agora, claro, o que é isso aqui ao quadrado? Isso aqui é XA, XB vezes XA, XB. Aqui é XA ao quadrado. Isso aqui é XA, XA, XB, XB. Então, né, esses termos aqui vão cancelar. Os termos que são diagonais vão cancelar e vão sobrar os termos mistos. Aí quando eu elevar isso aqui, ficar esse vezes esse. Mas aí vai ter uma multiplicação desse vezes esse, tá? Tem fatores aqui. Então, esses dois termos aqui, desculpa, eles vão ter uma simplificação. Eu acho que no paper aqui eles dão um resultado, você tem uma ideia. Esse trabalho, eu quero citar esse trabalho para vocês, é esse trabalho que foi publicado, quer dizer, essa é a mecânica clássica de Young Mills, o nome do paper é uma mecânica clássica de Young Mills como um sistema de Kolmogorov, que é um dos critérios lá para estudar cálculo. Então, esse trabalho aqui é um Physics Levels 130 B, ano 83, página 303, o autor aqui é Savitch. Tá, então, nesse trabalho aqui, ele estuda esse sistema e mostra a possibilidade de gerar soluções caóticas. Tá? Então, mostra que pode existir caos no sistema mecânico de Young Mills. Porque o grande barato, a grande discussão, é a discussão do caos em teoria de caos, né? Em teoria quântica de caos, que ainda tem uma discussão aí de critérios que ainda não estão 100% bem estabelecidos. Depois eu vou dar essa referência aqui, que é uma referência de 2002, mais recente.
Mas a ideia aqui é... Oi? Ele tem resposta do... Deixa eu ver, eu acho que eu tenho sim. Tem aqui. Ele dá o hamiltoniano. É o seguinte. Deixa eu ver aqui. Opa. Tem. Deixa eu ver se ele bota aqui de uma outra forma. Estamos em 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá? E aqui ele faz uma. Acho que ele absorve alguns índices aqui. A resposta que ele tem aqui é a seguinte: olha o ele passa, claro, no lagrangiano para o hamiltoniano. Deixa eu colocar a resposta que ele tem no hamiltoniano. Isso não tem, né? Oi? Do lagrangiano isso não. Não, ele dá direto ao hamiltoniano, que eu tenho. Ele dá direto ao hamiltoniano. O hamiltoniano que ele dá aqui é o seguinte, ó. Pega o nosso que nós tínhamos ali, só com sinal trocado. Era esse aqui. Tem esse aqui, é 1/2. O que ele dá aqui no peito? Aquele nosso. A. Ele me chamou de x e grande como eu chamei, ele mantém essa anotação. AI. A ponto. Que é aquele termo que nós chamamos de x escalar x. Ó. IA. Ao quadrado. Menos. Aí. Ao quadrado. É aquele nosso termo. Então, deixa o hamiltoniano dele dessa forma. Aí, o que mais que ele faz? Daqui ele faz uma convenção para os índices dele, né? Então, ele pode ser que Bichon, de Yang-Mills, clássico mecanismo may be written in the form for. Então, ele coloca isso aqui de uma outra forma. Ele faz aquela associação que nós fizemos com as coordenadas e escreve, ele reescreve esse hamiltoniano assim. 1/2 de x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado. Deixa eu ver se ele faz alguma hipótese aqui. Isso aí depois ele coloca aqui mais 1/2 de G2 x2 e y2 são aqueles termos cruzados que sobram, x2 mais y2 mais y2 z2 mais z2 x2 e aqui mais um outro pedacinho aqui. O ladrinho está embutido. Está embutido aqui dentro daquilo lá, daqueles quadrados, né? O índice de Yang está embutido aí. E aí aqui ele tem mais tem um termo extra que aparece aqui, que vem daqueles termos cruzados também. Deixa eu ver aqui. Eita, doido aqui, deixa eu ver onde ele está colocando uma anotação meio. Deixa eu buscar aqui, ômega k ao quadrado. Onde é que ele define esses ômegas maiúsculos aqui? Ele define os ômegas aqui. Na equação, aqui numa equação para outra, ele introduz uma variável, acho que ele está definindo, deixa eu ver aqui bem. E K, esses Is aqui ele define, tá certo? Depois, ômega K. Tá, nós temos três coordenadas, x, y, z, cada uma tomando valores A, que podem ser 1, 2 e 3. Então nós teríamos 9 coordenadas, está certo, né? Ele aqui coloca essas 3, coloca mais ômega, esse
três coordenadas, define, eu acho que está definindo, ele faz aqui um outro sistema e dá uma referência 4, que referência é essa, que vou deixar essa pergunta para vocês agora. Então, ele se baseia num outro trabalho dele, que é, bom, vocês têm que procurar aqui para ver se está na rede, porque ele nessa época colocou sob a forma de pré-print. É um trabalho. Ele chama uma referência anterior a esse, que eu vou colocar aqui, que faz uma coisa interessante, eu já vou explicar o que ele faz aqui. É um outro artigo desse cara, HM, é ele, é o próprio Savit, com esse autor aqui. É um paper anterior, deixa eu apagar aqui, deixa eu colocar isso para vocês. Então esse paper aqui é de 83, e tem um paper que eles dizem aqui que eles se baseiam para... Eles já escrevem esse trabalho baseado no resultado anterior, que é quando eles fazem toda essa decomposição, quando eles passam da teoria de Yang-Mills para o modelo de mecânica clássica. É o paper anterior a esse. Pena que eu não estou com ele aqui. Mas esse trabalho aqui, Assatriano. E esse aqui, o próprio Savit. Vocês vão ter que achar esse paper, talvez, que os pais, porque aqui, ainda nessa época, não tinha REPTH, e esse paper aqui não estava publicado. O título do paper é Configuration Manifold. Quer dizer, o Configuration Manifold é no sentido de que ele está buscando as soluções, né? É um manifold de configurações, quer dizer, a variedade de configurações, quer dizer, a variedade de soluções da mecânica clássica de Yang-Mills. É esse trabalho aí, que é um trabalho de 82. Deve estar publicado já. Aqui ele está citado sem publicação, porque naquela época não tinha o esquema do REPTH, ele tem pré-print aqui, EPI. Pré-print, a referência que ele dá é esse EPI 580 67. Geralmente isso aqui são as iniciais do instituto, isso aqui são um número de referência, tá certo? Então deve ser isso, é Yerevan Physics Institute, então, lá da Armênia. Então esse trabalho aqui gerou esse trabalho aqui. Esse é o que eu tenho na mão, esse fiz as letras aqui. E nesse trabalho aqui, eles mostram como é que eles fazem a redução. Basicamente, eles fizeram isso que nós fizemos. Só que aqui ele faz um truque interessante, nesse trabalho aqui, né, deve fazer. Ele introduz dessas 9 coordenadas que estão aqui, né, quer dizer, eu tenho AI, quer dizer, eu tenho A1A, A2A e A3A. Então, eu vou ter A1, 1, 2, 3, A2, 1, 2, 3, A3, 1, 2, 3. Então, tem 9 coordenadas. O que ele faz aqui, dessas 9 coordenadas, ele vai escrever essas 9 coordenadas sob a forma de 3 coordenadas típicas, x, y, z. Ele vai pegar A1, vai chamar de x, A2, 2, ele vai chamar de y, A3, 3, ele vai chamar de z. Mas, claro, vai ficar aqui as coordenadas. A1, 2, A1, 3, A2, 1, A2, 3, A3, 1, A3, 2. Então, dessas 3 coordenadas vão sobrar 6. Dessas 6 coordenadas, ele introduz 3 outras coordenadas tipo angulares. Ele chama de coordenadas ômega. Então, aqui já extraímos 3 coordenadas, aqui nós estamos extraindo mais 3 coordenadas, e aqui ele vai extrair então, 3, 6, 9. Outras 3 coordenadas ômega K. Esse K indo de 1, 2, 3, esse A indo de 1, 2, 3, isso aqui X, 1, 2, 3. Tem 9 coordenadas. Ele introduz, ele faz uma parametrização. Provavelmente nesse paper anterior ele deve explicar por quê. Mas é interessante, porque o que ele obtém aqui depois é uma ação, uma Hamiltoniana, que tem termos cinéticos típicos, mas termos de rotação. O que ele está mostrando, no fundo, é que esse modelo mecânico de Yang-Mills, ele vai ter também coordenadas angulares. Ele vai descrever um movimento também em que nós temos aqui certos vetores
certos vetores que descrevem graus de liberdade, na verdade, rotacionais. Isso aqui vão ser coordenadas angulares e ele tem umas equações aqui que são tipo equações de precessão. Então é um modelo, na verdade, com 9 graus de liberdade. Eu tenho 9 coordenadas aqui, né? E essas coordenadas aqui vão estar tendo coordenadas de natureza translacional e coordenadas de natureza angular. E aí ele escreve um sistema bastante acoplado com essas coordenadas aqui e mostra, estuda, vamos dizer assim, possibilidades, né, de ver soluções, se esse sistema exibe comportamento caótico ou não. Ele mostra aqui que sim. Tá? Então, é um exemplo de como nós podemos produzir um modelo mecânico a partir de, não só de uma teoria de Young-Mills, mas de uma teoria de campos. O que a gente tem que pensar quando a gente produz essa teoria de campos em 4 dimensões, o que a gente vai estudar? O modelo mecânico que está guardado aí dentro, ele vai estar associado a todas aquelas configurações de campo que não dependem das coordenadas espaciais, só do tempo. Então, se a gente pegar o sistema no limite em que ele seja uniformemente espacial, mas que tenha dependência temporal, nós reduzimos a tudo onde dependência tem. Então, fica um modelo tipo mecânico, que é o que a gente chama de limite mecânico. E aí, vai depender. Se é uma teoria de gauge, tá, posso fixar o gauge e ver o que vai acontecer. Por exemplo, se eu fizesse esse exercíciozinho aqui para a eletrodinâmica, se eu pegar a QED, a teoria de Maxwell em 4 dimensões, aqui a gente fez já direto para Young-Mills, se eu pegar Maxwell em 4 dimensões, né, e quiser reduzir nesse esquema aqui, a gente sabe, Lagrangiano em 4 dimensões de massa é menos 1/4, né, de F mini, F mini. Então, Maxwell livre. Se eu trabalhar com Maxwell livre, eu posso trabalhar no gauge, sei lá, no gauge de radiação, eu posso trabalhar no gauge de radiação, vamos deixar por enquanto livre. Então, esse Lagrangiano aqui vai saber. Ele é o meio, que é menos o meio, de A2 menos D2. Campo elétrico, menos gradiente de φ, menos dA dt. E o B rotacional de A. Então, se eu estou no limite mecânico, eu não tenho dependência espacial. Então, o rotacional de A é 0. O gradiente de φ é 0. Então, o que me sobra? Me sobra esse sistema aqui. Me sobra um oscilador harmônico tridimensional. Me sobra meu Hamiltoniano, isso aqui, o Lagrangiano aqui. O Hamiltoniano é T mais V, o Lagrangiano é T menos V. Então, o Hamiltoniano vai ser 1/2 de A ponto escalar A ponto. Eu acho que não tem aquele menos ali não, Léo. Acha que não? Nem sei. Eu acho que não. Menos 1/4, só a gente ver aqui. É menos 1/4 de F mini, né? Então vai ficar 0i, 0i. Vai aparecer 2 vezes. Depois o outro tempo vai ficar menos 1/4 de FJ. FJ. Vou botar o FJ para baixo, que não muda nada. Então esse carinha aqui é menos εij kbk. Esse aqui é menos εijl dl. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes delta de kl, então são 2 vezes escalar d. Então, o termo aqui vai ficar menos, vai ficar menos 1/4, vai ficar menos 1/2 de d escalar d. Tá certo. Esse termo aqui, F0i, né? F0i. Esse aqui fica mais, né, Maia? Esse aqui é menos o campo elétrico, isso aqui é menos o campo elétrico. Então vai ficar 1/2 de E2 menos D2. Você tem razão. Então é mais 1/2 de E2 menos D2. Beleza. Então, esse termo aqui é 0, esse termo aqui é 0. Então nós ficamos só com esse termo aqui, menos A ao quadrado. Não vai ficar esse aqui, vamos dar um Lagrangiano aqui. Então, o Lagrangiano de um oscilador harmônico tridimensional. Certo? Então, o Lagrangiano do Maxwell fez. Classicamente, se a gente fosse olhar, o correspondente clássico é um oscilador harmônico tridimensional.
Então, realmente, né, a gente quando estuda a teoria quântica de campos, o que a gente faz? A gente está quantizando um conjunto de osciladores. Quer dizer, quando a gente quantiza uma teoria de campo, na verdade, o que a gente está fazendo? A gente está quantizando osciladores harmônicos, porque justamente, no fundo, todos esses modelos são osciladores. Não, você pegar Klein-Gordon, o que é Klein-Gordon? DI-Φ. Né? Se pegar o limite mecânico de Klein-Gordon, você só vai ter dependência temporal. Então não tem gradiente de φ, não tem gradiente de φ. Só vai ter DDT de φ, o meio de φ ponto ao quadrado. E se você quiser colocar o termo de massa, menos o meio de M2, φ2. Ou seja, é um oscilador harmônico, né? Onde esse M2 aqui faz o papel da constante do potencial harmônico. Então, quer dizer, o oscilador de curvas Lagrangianas de Klein-Gordon, no fundo, é um oscilador harmônico unidimensional.